Amados, vamos orar. Eu queria convidar você que fechasse os olhos e curvasse a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão diante do Senhor que nos conduziu em mais um domingo durante este dia repleto de atividades. E agora, por ocasião do culto à noite, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelas orações, pela comunhão, pelo acesso à tua mesa, e te agradecemos também pelo privilégio de ouvirmos as Sagradas Escrituras. Pedimos que o teu Espírito Santo desempedre a nossa consciência, tire o embaraço do nosso olhar, promova a concentração no nosso coração, a fim de que todos nós saiamos da tua casa com a certeza de termos ouvido a tua voz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos tratando da série Julgamento e Restauração, o caminho do povo de Deus. Estamos na reta final desta série e ela está baseada na profecia de Joel e de Amós. E eu quero estimular o seu coração, que você faça a leitura desta profecia. São 9 capítulos. É possível que você precise aproximadamente de meia hora, 1 hora, para que estes 9 capítulos sejam lidos com bastante atenção. Então, diante desta série, a gente estimula mais uma vez o coração da igreja para a leitura desta profecia tão relevante para o povo de Deus naquela época e para a igreja nos dias de hoje. No último domingo nós abordamos o capítulo 7 da profecia de Amós. E esse capítulo de número 7, ele inaugura o registro das 5 visões que o profeta Amós recebe da parte de Deus. No capítulo 7 há pelo menos 3 visões. A visão que Amós recebe sendo a primeira visão, aquela que trata da nuvem de gafanhotos, da praga de gafanhotos, em um tempo que era vital para a sobrevivência do povo. O tempo em que Amós tem esta visão, a praga de gafanhotos chega exatamente no período da cega para o povo. Era o período em que toda a colheita servia para abastecimento do povo. A primeira colheita de tributo ao rei. Então nós encontramos aí esta primeira visão. A segunda visão, a visão do fogo, chamas de fogo, consumindo também toda a lavoura, consumindo toda a plantação. E estas 2 primeiras visões, nós encontramos aí a intercessão do profeta. Amós pede a Deus para que estas coisas em que o Senhor permitiu que ele enxergasse não acontecesse. Nem a praga de gafanhotos, nem as chamas de fogo. E a palavra de Deus diz que Deus atende o clamor e o pedido de Amós. E a terceira visão é a visão do prumo. A palavra de Deus diz que Deus tem em sua mão um prumo e encontra a nação de Israel desalinhada, fora do prumo. E nessa terceira visão não há registro de Amós orando ou pedindo para que Deus não fizesse isto. E no final da visão, Deus afirma para Amós que ele não deixaria Israel passar ileso da concretização desta terceira visão. Antes de receber a quarta visão, Amós é interrompido por uma falsa acusação de um sacerdote chamado Amazias. Era o sacerdote oficial do Reino do Norte, muito amigo do rei Jeroboão II, e começa a trazer uma série de falsas acusações, dizendo que Amós está conspirando contra o rei, conspirando contra a terra de Israel e que ele deveria ser expulso. Amós entrega o recado de Deus, reafirma a profecia do Senhor, que a terra
de Israel, englobando o reino do norte, seria levado ao cativeiro. Jeroboão II teria sua dinastia interrompida e o profeta e o sacerdote Amazias seria morto com toda a sua família. Aí nós entramos no capítulo 8 e as visões são retomadas. E agora nós estamos diante de um capítulo que inaugura a quarta visão. Lembrando de que este capítulo de número 8, ele trata especificamente de 3 assuntos, de 3 momentos que estão naturalmente divididos no texto. Do verso 1 ao verso 3, a visão, a quarta visão, a visão de um cesto de frutos de verão. Do verso 1 ao verso 3, nós encontramos o registro dessa visão e a explicação desta visão. Do verso 4 ao verso 7, Deus mais uma vez explicando ao povo, por meio do profeta, o porquê Israel estava sendo punido. Porque o juízo de Deus estava alcançando a nação de Israel. E do verso 8 ao verso 14, nós encontramos aí o estado em que ficará o povo depois da ação do Império Assírio contra o Reino do Norte. Então, naturalmente, o texto está dividido em 3 partes. A visão do cesto de frutos de verão e a sua explicação, Deus explicando por que o juízo estava alcançando o seu povo, mais uma vez, e a terceira parte, o estado em que ficaria Israel depois da invasão do Império Assírio. Esta é a exposição do texto nessa noite. Queria que você olhasse do verso 1 ao verso 3, que trata da primeira parte, a visão de um cesto de frutos de verão. Deus chama Amós e pergunta a Amós aquilo que ele estava vendo. O que vês, Amós? Deus mostra e Amós tem a oportunidade de ver e de responder. Muita gente vê o que Deus não mostra. Muita gente afirma aquilo que Deus não acenou e não mostrou. Então Deus mostrou a Amós e Amós viu e percebeu esta visão, que era a visão do cesto de frutos do verão. Contra Israel, nós temos a aplicação desta visão. Ou seja, Israel era como se fosse um fruto maduro, pronto para ser recolhido, pronto para ser retirado, pronto para ser consumido. Nesta quarta visão era exatamente isto que Deus estava ensinando ao povo, profetizando contra o povo por meio de Amós. O verso 2 diz claramente: então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta: olha, o pecado, a maledicência, a vida depravada de Israel chegou ao fim. Eu não suporto mais estes pecados. Eu não suporto mais viver um povo andando cada vez mais distante das minhas leis e das minhas prescrições. Para Israel chegou o fim. Ele diz o seguinte, no final do verso 2, e jamais passarei por ele. Ou seja, Israel dessa vez não escapa. Desta vez, Israel não passará ileso. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta: Amós, não adianta nem você pedir e interceder. Aquilo que eu decidi contra Israel, definitivamente eu vou cumprir. E é por isso que nesta visão nós também não encontramos Amós intercedendo pelo povo, assim como ele fez na primeira e na segunda visão. Deus diz: dessa vez Israel não passará ileso. Então Deus mais uma vez está alertando o povo de que o povo seria alcançado com o juízo.
Deus está dizendo para Amós: eu não suporto mais contemplar tanto pecado e uma vida tão degradada diante dos meus olhos. É assim que Deus se porta, é assim que Deus age diante de vidas pecaminosas, diante de uma vida iníqua, diante de pecados que dominam pessoas, grupos e nações. Então avisa para o povo de que dessa vez jamais passarei por ele. A segunda parte do texto, Deus mais uma vez de forma paciente passa a explicar a razão do juízo contra Israel. A partir do verso 4 até o verso 7, Deus começa a lembrar o profeta para que o profeta pregasse para o povo tanta coisa errada que Israel estava fazendo e que agredia de forma direta a santidade de Deus. Ele começa falando no verso 4 sobre a gana contra o necessitado. No final do verso 4 ele chega a usar a expressão de que havia intenção de destruição dos miseráveis. E miseráveis aqui não há uma conexão com o pecado, miseráveis no que diz respeito a serem pobres. E no verso 5 há uma séria denúncia. Os comerciantes estavam tratando o povo como moeda de troca. Já não havia respeito com o calendário hebraico litúrgico. Não havia mais respeito com as festas. A Bíblia diz que o comércio não respeitava o calendário e havia um sentimento de urgência para que as festas da lua nova terminassem. E estas festas duravam aproximadamente uma semana. E o desejo é para que elas terminassem, para que eles começassem a vender os cereais, para que eles pudessem abrir os celeiros até no dia de sábado, que diz o verso 5. Ou seja, já não havia mais observância nenhuma aos ritos, nem às festas, nem esse calendário hebraico. Eles abriam os celeiros no dia de sábado e usavam balanças viciadas, enganosas, com falsas medidas. E os pobres continuavam seguindo duramente penalizados. E Deus está denunciando e dizendo: olha, eu estou castigando vocês por conta disso. O verso 6, a palavra de Deus diz que os comerciantes compravam os pobres, as pessoas eram tratadas com preços estipulados. As pessoas eram compradas por um par de sandálias ou pelo refúgio do trigo. Aquilo que sobrava do trigo e que caía no chão, que era misturado com a palha, com a poeira, era guardado no outro dia para vender para o pobre. E a intenção aqui desta classe era trazer endividamento àquele que era pobre, porque depois de não ter condições de pagar com dinheiro, pagava com a vida, por meio do trabalho escravo. E Deus está dizendo: olha, todas estas práticas e todas essas obras estão diante dos meus olhos, e por conta de todas essas coisas eu vou punir a Israel. E ele diz assim no verso 7: jurou o Senhor, pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Avisa para o povo, amor, de que tudo aquilo que tem sido praticado está diante dos meus olhos. Eu tenho visto tudo. E por conta de todas essas coisas, eu vou punir Israel. Aí nós chegamos à terceira parte do texto, que fala acerca do resultado do cativeiro para a nação de Israel. A primeira parte, a visão do cesto de frutos de verão, com a conotação de que os frutos de verão estão sempre prontos para o consumo, maduros. Israel estava pronto para ser consumido, para ser retirado por conta do seu pecado. Na segunda parte, a explicação da parte de Deus, por que Israel estava sendo punido. Vocês vão ter ciência do porquê o meu juízo alcançou a cada um de vós. Ele começa a listar algumas coisas, e nessa terceira parte, o resultado do cativeiro para com a nação de Israel. Isso vai do verso 8 até o verso
de número 14. E é interessante que na linguagem profética há pelo menos aqui a listagem de 3 catástrofes naturais que são descritas e que, uma vez aplicadas à condição de Israel, denunciavam e mostravam exatamente aquilo que aconteceria com Israel quando o Império Assírio se levantasse contra o Reino do Norte. E a primeira catástrofe, diz o texto, é que a terra seria estremecida. Fala para o povo que o povo sentirá como se a terra fosse estremecida. Era uma denúncia clara de que a invasão dos assírios traria um tipo de abalo sísmico. Haveria luto por conta desse evento. A Assíria ia invadir a Israel e não ia poupar ninguém. Era uma invasão dolorosa. É como se a terra estivesse sendo abalada e as pessoas não tivessem estrutura para se manter de pé, para se deslocar, para fugir do exército do Império Assírio. Mas avisa ao povo também que haverá inundação, como se as águas do Nilo elevassem o seu nível. Assim será os exércitos assírios vindo como águas impetuosas contra o povo. Não há ninguém que possa escapar. Quando o rio ou o mar tem o seu nível de água elevado, nós sabemos muito bem de que as pessoas que estão no raio de ação destas águas são facilmente alcançadas. E Deus está dizendo para Amós: diga ao povo de que a ação do Império Assírio não será apenas como uma terra sendo estremecida, mas haverá também um sentimento de que a terra está sendo inundada. E ele lista a terceira catástrofe natural, dizendo de que a luz do dia seria encoberta. Entenebrecerei a terra. Durante o meio-dia, o sol será recolhido, para que o povo entendesse que, diante das ações do Império Assírio, não haveria caminhos possíveis, visíveis e claros para fugir de um lado para o outro. O sentimento é de escuridão, é olhar para um lado e para o outro e não ter a direção correta, não ter um norte, não ter uma senda, não ter uma direção a seguir. A ação do Império Assírio será como a luz do dia sendo devidamente encoberta. E Deus usa estas 3 linguagens de catástrofes naturais para que o povo entendesse o quão devastador seria a ação do Império Assírio. E é interessante que lá no final do verso 10, nós encontramos Deus dizendo o que Ele iria fazer. Se no início do verso 8, Deus vai descrever aquilo que aconteceria com Israel, no verso 10, Deus agora afirma o que Ele fará. Ele vai dizer: converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Se não bastasse falar da assolação que era ser invadido por um poderoso império por conta do pecado, da desobediência, agora Deus fala daquilo que Ele faria contra o povo. Então, mais uma profecia dura que revela as ações de Deus e um fim muito triste para as 10 tribos do Reino do Norte. E diante de todas essas coisas, nós precisamos, diante desta exposição do texto,
trazer lições práticas para a nossa vida. Diante de uma profecia tão dura, mas tão relevante, nós não podemos apenas conhecer os caminhos da história, nós precisamos aplicar esta Escritura à nossa vida no tempo que se chama hoje. Por isso, a título de conclusão, eu quero trazer 3 lições deste texto para a vida da nossa igreja. E a primeira lição é o seguinte: em qualquer situação, a última palavra é de Deus. Em qualquer situação, a última palavra é de Deus. É interessante quando Deus chama o profeta Amós e pergunta a Amós o que ele estava vendo diante da visão do cesto de frutos de verão. Depois de explicar o que aquela visão de fato significava, no final existe uma palavra que encerra essa primeira seção do texto, e a palavra é silêncio. O que isso quer dizer? Que diante da palavra, diante da sentença, diante do julgamento, diante do exame, diante da ordem, diante da orientação, diante da exortação, ou diante do socorro, ou diante do resgate, ou diante do consolo, ou diante do conforto, seja qual situação for, a última palavra é de Deus. A última palavra não é do sacerdote Amazias, que tentou defender Jeroboão o seu reino. A última palavra não é de Jeroboão II, que reinava no Reino do Norte. A última palavra não são dos habitantes do Reino do Norte. A última palavra não são das cidades gentílicas vizinhas do Reino do Norte. A última palavra não recai sobre as 2 tribos do Reino do Sul. A última palavra é de Deus. E diante da palavra de Deus não existe nada nesse mundo, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, que possa alterar a essência da palavra de Deus. Silêncio. Isso é extraordinário, porque se o cenário for de provação, fique em paz. A última palavra é de Deus. Isso é extraordinário, porque se o cenário for de tristeza, fique em paz, porque a última palavra é de Deus. Se o cenário for de conquista, ou de avanço, de alegria, de bênçãos, louvado seja Deus, mas a última palavra é de Deus. Seja qual for o contexto que alcance a nossa vida, no aspecto positivo ou negativo, de dor ou de socorro, de alegria ou de tristeza, seja qual cenário for, a última palavra é de Deus. É Ele quem decide, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Silêncio. Mas existe uma segunda lição que esse texto desta dura profecia nos ensina, é que onde não há confissão e arrependimento, não há possibilidade de perdão. Onde não há confissão e arrependimento, não há perdão. A palavra de Deus diz claro, depois de Deus listar os pecados do povo, Ele vai dizer: eu não me esquecerei de todas as suas obras. Deus está dizendo para Amós: olha, quando eu olho para o povo, eu não contemplo nem confissão, nem arrependimento, nem tristeza por conta do pecado. Eu vejo e contemplo as suas obras, as práticas horrendas que o povo tem tratado nas suas relações. Quando eu olho o povo, eu contemplo estas obras que retratam a degradação espiritual do povo. Eu não contemplo arrependimento, eu não contemplo confissão de pecados, eu não contemplo coração quebrantado e dolorido
por conta dos erros, nada disso eu contemplo. E se não há confissão e não há arrependimento, há juízo, porque não há perdão. Deus tem prazer em perdoar e a gente sabe disso, desde que Ele contemple confissão e arrependimento. E não havendo confissão e arrependimento, não há perdão. Existe um texto que retrata muito bem esta lição, que está em Salmo, número 23, verso 3 a 5, e o texto diz assim: enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei, enquanto eu não me arrependi, enquanto eu não reconheci os meus erros, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Pecado não confessado se somatiza, vira carne, adoece o corpo e não apenas a alma. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não há confissão, não há arrependimento, a mão de Deus pesa. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E diante da alma que confessa, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Diante dos nossos erros e faltas, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, nos arrepender das nossas faltas e pecados e confessar diante do Senhor, não sermos pecadores, confessar ao Senhor os nossos pecados, e pecado tem nome. Crente não pode cultivar pecado de estimação, aquele pecado que nos acompanha diariamente, que faz parte da nossa vida. Crente não pode ter pecado de estimação. O pecado que jaz à porta deve trazer tristeza no nosso coração, e todas as nossas faltas devem ser alvo de arrependimento e de confissão diante de um Deus que tem poder, prazer e autoridade para perdoar. O texto nos ensina de que onde não há confissão e arrependimento, não há perdão. As 10 tribos do norte foram dizimadas e no contexto tribal deixaram de existir porque não houve confissão e arrependimento. Mais à frente, em uma possível série, nós vamos ver de que as tribos do sul foram restituídas ao seu lugar. Continuaram existindo na condição de tribos depois do cativeiro babilônico, porque houve arrependimento e confissão. Mas diante de um coração cego, diante de uma mente desacelerada, que olha só para a sua vida e que não se arrepende, não há perdão. Mas existe uma terceira lição que o texto nos traz nesta noite. E a lição é que onde não há observância e obediência à palavra de Deus, há fome, sede e morte. Onde não há observância e obediência à palavra de Deus, há fome, sede e morte. É o que diz exatamente o verso 11, retratando a situação do povo depois da ação do Império Assírio. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se nós não nos alimentamos com a palavra de Deus, nós vamos passar fome, nós vamos sentir sede, e é bem possível que espiritualmente haja um cenário de uma vida definhando diante dos olhos do Deus Santo. Diante do abandono da lei de Deus, não havia outro resultado para Israel que não fosse a fome, a sede e a morte, pois eles abandonaram de forma muito consciente, sendo sabedores do que estavam fazendo, abandonaram a lei
de Deus. Se curvaram diante de falsos deuses, desfrutaram e gozaram de um tempo de muita prosperidade, se enriqueceram de forma desonesta, achataram o pobre em função da mordomia daqueles que controlavam a religião do Reino do Norte. Jeroboão era conduzido por comitivas especiais, não para adorar ao Deus verdadeiro, mas para adorar falsos deuses em Samaria. O povo estava completamente distante da lei de Deus. E diante de um povo que caminha longe da lei de Deus, o cenário é de fome, de sede e de morte. Por isso, a nossa responsabilidade de nos alimentarmos diariamente da palavra do Senhor e de recebermos a vontade de Deus para a nossa vida. Diante de uma profecia tão dura, nós não podemos nos esquecer que a última palavra é de Deus. Para a nossa vida só há perdão se houver arrependimento e confissão. E a gente não pode correr o risco de tentar viver a vida cristã sem ter o nosso olhar voltado para a Sagrada Letra. Diante deste cenário, nós entendemos de que o tempo da colheita para Israel estava próximo. No nosso caso, o nosso tempo está próximo, não para uma colheita, mas para receber a volta daquele que é o nosso Senhor, Salvador e Rei. Que Deus nos abençoe e que desperte o nosso coração para verdades tão relevantes, em nome de Jesus.